Olá, novamente bem-vindos ao canal. Antes de assistir o vídeo, peço para que você se inscreva e ative o sininho para que acompanhe as notícias que eu trago aqui. Eu sempre vou estar trazendo novidade, tanto no ramo de direito de família, em especial sobre direito sucessório, tá? Planejamento familiar, e no campo do direito previdenciário, tanto nos benefícios da Previdência, como também nos benefícios assistenciais, que é o que hoje eu vou falar com vocês, mais especificamente sobre o benefício de prestação continuada, o tão conhecido por LOAS, né? O LOAS ele é pago tanto para idosos acima de 65 anos, como também para deficientes. Esses dois não podem ter na família, ali no âmbito familiar, que ultrapasse per capita 1/4 do salário mínimo. Isso pela lei. Mas a jurisprudência já pacificou o entendimento que, se no âmbito familiar o rendimento mensal per capita for de metade do salário mínimo, ou seja, um exemplo típico são um casal de idosos que vivem no mesmo lar e o marido ou a esposa, não é recebem o valor de um salário mínimo, super comum no Brasil. De acordo com a lei, não poderiam acumular essa aposentadoria e esse benefício assistencial. No entanto, já pacificamente, a jurisprudência adotou que podem, porque, veja, não é a lei que está dizendo, é o costume, é o direito, é a jurisprudência, já que um salário mínimo para 2 pessoas no Brasil é impossível de se viver dignamente. Então, foi relativizado, esse entendimento na jurisprudência. Outra coisa que é importante dizer também é que essa lei diz que se a família, desses 2 idosos, por exemplo, ou de um deficiente, puder sustentar o idoso ou deficiente, ela deve dar o sustento. Claro, isso está pacífico. No entanto, a lei prevê o conceito do que significa grupo familiar, tá? O grupo familiar, portanto, ele precisa que esteja... Eu vou até ler um pequeno trecho aqui para que a gente possa entender juntos isso. Que isso é fantástico. Você precisa entender isso até para falar, às vezes, para alguma pessoa que você conhece. Às vezes pode não servir para você, mas pode servir para alguém que você conheça que está necessitando. Poxa, a gente vive no Brasil, a gente sabe a diferença, que existe de classes no Brasil, então a gente pode estar ajudando outras pessoas. Veja aqui o conceito de ambiente familiar. Quem que quem que deve fazer parte? O cônjuge, o companheiro, os pais, tá? Então são os ascendentes. Na ausência dos pais, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, tá? É importante aqui, os filhos e enteados solteiros também, e os menores que estejam sob efeito de tutela. Então, o que eu destaco aqui? Que na lei, o conceito é a solteirice. Devem os filhos serem solteiros, ou seja, se ele já tiver ali um grupo familiar, ele não está ali nesse âmbito familiar da lei, entendeu? Porque ele já tem responsabilidade para estar conduzindo ali a manutenção da vida dessa família, e não mais dos pais. Apesar de ser uma obrigação dos filhos, o sustento dos pais após a melhoridade, após a velhice, nesse caso da lei de assistência social, esse dever está relativizado, tá? A pessoa ela precisa
ser solteira. Se ela for solteira, ela não tem uma família para ela sustentar, para ela estar, né, não tem filhos menores. Então, se ela for casada, ou melhor ainda, jurisprudencialmente, normalmente a gente percebe que a pessoa não precisa nem estar casada, né? Essa lei ela foi criada numa outra roupagem, numa outra visão. Mas os conceitos de família cada vez mais sofrem evolução. Então, esse é um caso também onde a família ela é feita de numa visão maior, né? Uma amplitude. Não é só ali pai, mãe, filhos, enfim, não precisa estar de fato casado. Mas família pode ser uniparental. Não precisa ter o marido e mulher. Pode ser só a mãe solteira, o pai solteiro, que cuidam ali da família, do sustento, e que tenham esse idoso ou essa pessoa deficiente e que está à mercê do acaso, praticamente. Não tem qualquer tipo de maneira de se sustentar, entendeu? Então vejam como é bacana esse bate-papo, esse entendimento. Muita gente está à mercê do acaso, não tem condição alguma de se sustentar, nem a família tem, e não recebem benefício assistencial que tem direito, fazem jus, tá? Pela lei. A lei assegura, a jurisprudência também. Então, se você tiver esse direito, se você conhecer alguém, poxa, compartilhe esse vídeo, não custa nada, é barato, é de graça na verdade, não custa absolutamente nada. Então, leve adiante esse conhecimento, não precisa nem falar que fui eu que fiz o vídeo, que te passei isso. Leve isso adiante, isso daí pode fazer diferença para muita gente, para muitas famílias, tá legal? Eu fico por aqui hoje, obrigado por ter assistido aqui, deixa o like, comenta, pergunta, tire suas dúvidas, não fique com dúvidas, tá bom? Obrigado, até a próxima.